Meu noivo desapareceu no dia do nosso casamento, e eu descobri que eu era o plano financeiro dele, não o plano dele de construir uma família. O dia do meu casamento, na verdade, começou estranhamente calmo, considerando como terminou, o que provavelmente é o motivo de eu não ter visto o desastre chegando. Nem mesmo quando a notificaçãozinha vermelha apareceu no meu celular. Eu estava naquele camarim super iluminado no local da festa, com o vestido meio fechado. Minha melhor amiga tentando arrumar um cacho solto no meu cabelo. E por algum motivo, meu primeiro pensamento quando o celular vibrou foi que minha mãe provavelmente estava reclamando do estacionamento ou da temperatura da comida ou qualquer outra coisa que ela pudesse encontrar para me estressar. Lembro de rir quando peguei o celular, fazendo alguma piada sobre ela nunca me deixar ter um momento de paz. E então meu polegar abriu a mensagem e a piada meio que morreu na minha garganta tão rápido que parecia que alguém tinha colocado a mão no meu pescoço. O texto do meu noivo era curto e dolorosamente claro. Sem emojis, sem explicações, apenas algumas palavras que bateram no meu peito como um soco. Ele escreveu que não conseguia fazer aquilo, que não viria, que sentia muito e que era melhor assim, e que esperava que um dia eu entendesse. Foi isso. Anos de namoro, meses de planejamento, empréstimos e depósitos e drama familiar. Tudo resumido a algumas linhas que pareciam que ele estava cancelando uma reserva de jantar em vez de todo o nosso futuro. Por um segundo, eu honestamente pensei que era algum tipo de pegadinha de mau gosto, que ele ia entrar com uma equipe de filmagem e gritar que era uma surpresa ou uma piada. Porque não tinha como alguém que acabou de dizer que me amava ontem à noite cancelar nosso casamento por mensagem uns 40 minutos antes da cerimônia começar. Devo ter lido aquela mensagem 10 vezes seguidas, porque as palavras ficavam embaçando e escorregando da tela. Minhas mãos começaram a tremer tanto que tive que sentar antes que meus joelhos fraquejassem. E minha melhor amiga ficava perguntando o que estava errado. Mas minha boca não cooperava. Meu cérebro começou a fazer uma coisa estranha, onde dava zoom em detalhes minúsculos que não importavam. Tipo o fato de que meu esmalte tinha uma lasquinha em um dedo, ou que tinha um fio solto na bainha do meu vestido. Enquanto isso, minha vida inteira estava obviamente desmoronando em câmera lenta, e meu corpo simplesmente se recusava a acompanhar emocionalmente. Eu conseguia ouvir os convidados rindo lá fora no corredor, música tocando baixinho nos alto-falantes, alguém derrubando uma bandeja na cozinha e xingando. Todos esses sons normais de um dia de casamento normal, enquanto a tela do meu celular continuava gritando que nada mais era normal. Quando finalmente consegui dizer as palavras em voz alta, minha voz saiu tão monótona que minha amiga pensou que eu estava brincando no início. Eu disse a ela que ele não vinha, que tinha cancelado, que o casamento tinha acabado, e ela só ficou me encarando com a escova ainda paralisada na mão como se eu tivesse começado a falar outro idioma. Ela pediu para ver a mensagem, porque acho que precisava de prova física de que alguém poderia ser tão cruel, e então o rosto todo dela mudou quando leu. Os olhos dela se encheram com essa mistura de raiva e pena, que é honestamente uma das piores combinações para se receber quando você está em um vestido branco e seu rímel já está por um fio. Ela se ajoelhou na minha frente e ficou dizendo que íamos dar um jeito, que ainda podíamos respirar, que eu não deveria fazer nada dramático. O que, claro, fez meu cérebro ir imediatamente para todas as possibilidades dramáticas disponíveis. Eu sei que esta é a parte da história onde uma pessoa sensata diria que cancelou tudo discretamente, foi para casa, chorou com um pote de sorvete e começou a terapia no dia seguinte. Não foi o que aconteceu. Fiquei sentada lá pensando no empréstimo que fiz para pagar esse lugar, no dinheiro que meus pais deram a contragosto enquanto me lembravam mensalmente para eu não desperdiçar, nos parentes que vieram de avião de outros estados, na pilha de presentes já acumulada na mesa do saguão, e algo dentro de mim quebrou de um jeito que pareceu imprudente e estranhamente claro ao mesmo tempo. Eu estava humilhada, sim, mas por baixo disso havia essa onda afiada de raiva por ele simplesmente sair andando com uma mensagem enquanto eu era a pessoa que ficava com a conta, o vestido, o circo inteiro. Quando minha amiga saiu para falar com a cerimonialista, eu me levantei e saí andando pelo corredor como um fantasma, sem ver nada de verdade até que quase trombei direto com ele. Ele estava encostado na parede perto da entrada dos fundos, arrumando a gravata, totalmente alheio à bomba que tinha acabado de explodir no meu celular. O melhor amigo do meu noivo, o colega de quarto dele da faculdade, o cara que sempre foi estranhamente protetor comigo em cada briga, aquele que me acompanhava até o carro depois de jantares em grupo e verificava se eu cheguei bem em casa. Ele olhou para cima e sorriu daquele jeito educado automático, antes de sua expressão mudar para preocupação quando viu meu rosto e o celular ainda apertado na minha mão. Ele perguntou se eu estava bem e eu ri.
o que provavelmente o perturbou porque não soou como uma risada normal de jeito nenhum. Eu apenas entreguei o celular a ele sem dizer uma palavra, e observei seus olhos percorrerem a tela. O maxilar dele travou de um jeito que eu já tinha visto antes sempre que meu noivo passava dos limites, mas desta vez foi além. O corpo todo dele tensionando. Ele sussurrou um xingamento e perguntou quando a mensagem chegou. E quando eu disse que tinha sido apenas alguns minutos antes, ele passou a mão pelo cabelo e pareceu que queria dar um soco na parede. Lembro de pensar que de todas as pessoas naquele prédio, ele era provavelmente o único que realmente conhecia os piores lados do meu ex. E ainda assim tentou me alertar do seu jeito quieto. O negócio de ser traída de uma forma tão pública e humilhante é que seu cérebro para de seguir o roteiro normal do que é razoável. Você começa a agarrar qualquer coisa que pareça controle. Eu me ouvi perguntar a ele, quase casualmente, se ele sabia que isso ia acontecer, e ele disse imediatamente que não. Que se tivesse ao menos suspeitado, teria me contado. Ele mesmo teria arrastado meu ex até aqui. Ele continuou dizendo o quanto sentia muito, como eu não merecia aquilo, como nunca tinha gostado do jeito que meu ex falava sobre dinheiro e pressão e ter sua vida de volta depois do casamento, e algo clicou na minha cabeça porque de repente percebi que tinha visto todos aqueles pequenos relances de desconforto no rosto dele por anos, e os ignorei. Talvez tenha sido o vestido, talvez a adrenalina, talvez eu estivesse perdendo o juízo, mas olhei para ele e disse com muita calma que não estava disposta a ser a noiva patética que foi deixada no altar por mensagem, enquanto todo mundo fofocava sobre isso por anos. Eu disse a ele que não ia desperdiçar a cerimônia, a comida, a música, as flores, a noite inteira, só porque um covarde desistiu. As palavras saíram antes que eu pudesse processá-las totalmente, mas uma vez que estavam suspensas no ar, eu não podia retirá-las. Eu disse que se meu ex não quisesse ficar na frente daquela sala comigo, outra pessoa poderia. Então perguntei a ele se ele tinha sentimentos por mim além da amizade, porque eu tinha visto o jeito que ele olhava para mim quando achava que eu não estava prestando atenção, e eu estava cansada de fingir que não tinha notado. O rosto dele ficou um pouco pálido quando perguntei aquilo, como se eu tivesse escancarado uma porta em que ele esteve encostado por anos. Ele tentou desconversar no início, dizendo que não era o momento, que eu estava em choque, que eu me arrependeria de qualquer decisão tomada no meio desse caos. Eu disse a ele que já me arrependia de passar anos com alguém que podia cancelar nosso casamento com um parágrafo. Então meu nível de arrependimento estava bem alto no momento. Finalmente ele admitiu, com essa voz pequena e rouca, que sim, ele estava apaixonado por mim há muito tempo, que tentou enterrar isso, que se odiava por não ter me contado antes, especialmente quando começou a ver o quão transacional meu ex era em relação ao casamento. Eu fiquei ali no meu vestido, encarando ele. E o ridículo da situação quase me fez rir de novo. Aqui estava eu, a noiva sem noivo, me oferecendo um substituto como se estivesse trocando uma peça em alguma máquina quebrada. Mas não parecia isso dentro do meu peito. Parecia escolher não deixar meu ex controlar a narrativa da minha vida, nem mesmo na ausência dele. Eu disse a ele que queria entrar naquela igreja, não porque estivesse desesperada para casar com qualquer um, mas porque me recusava a ser a garota que todos lembravam por desmoronar e cancelar tudo enquanto 150 pessoas assistiam. Quando perguntei se ele ficaria lá em cima comigo, não como um marido legal, mas como alguém que estava disposto a prometer que estaria lá, enquanto eu tentava reconstruir o que viesse a seguir, ele hesitou tanto que eu conseguia ver a guerra acontecendo atrás dos olhos dele. Ele disse que era loucura, que as pessoas pensariam que tínhamos planejado aquilo, que pareceria traição em cima de traição, mas também que nunca tinha me visto parecer tão certa em todo o tempo que me conhecia. Ele admitiu que tentou me avisar sobre meu ex, mas toda vez que ele chegava perto eu o cortava porque não queria ouvir nada que não batesse com a imagem do noivo perfeito na minha cabeça. Ele disse que se sentia culpado por não ter insistido mais quando suspeitou de coisas sobre dinheiro e mensagens e comportamento suspeito, que talvez se tivesse sido mais corajoso não estaríamos aqui nesta bagunça. Eu disse a ele que não estava pedindo para ele me salvar, que estava pedindo para ele ficar ao meu lado para que eu não tivesse que ficar na frente dos nossos amigos e família sozinha e explicar que fui abandonada como um pacote na varanda errada. Eu disse que poderíamos resolver todo o resto depois, a parte legal, o relacionamento, tudo, mas agora eu precisava de alguém que estivesse realmente disposto a estar lá. Ele finalmente assentiu, devagar, como um homem assinando um contrato que ele mesmo escreveu, e disse que se eu estivesse realmente certa, se aquilo viesse de um lugar de autorrespeito e não de pura vingança, ele ficaria comigo.
Caminhar em direção à sala da cerimônia pareceu entrar em uma tempestade que escolhi de propósito. Minha amiga nos encontrou no meio do caminho e olhou entre nós com os olhos arregalados, e eu conseguia ver as perguntas se formando no rosto dela. Expliquei no resumo mais rápido e caótico possível o que tinha acabado de acontecer, e ela me encarou como se eu tivesse perdido a cabeça, mas também como se entendesse o porquê. Ela disse que se eu ia fazer aquilo, precisava assumir com toda a convicção. Nada de pedir desculpas, nada de se encolher, porque senão a multidão me comeria viva. Ela apertou minha mão e me disse que me apoiaria, não importa o que acontecesse, mesmo que acabássemos como a história de advertência que as pessoas sussurram pela próxima década. Antes que qualquer um se sentasse em fileiras arrumadinhas, eu entrei na área do coquetel e pedi ao DJ para cortar a música para que eu pudesse usar o microfone. Eu disse a todos que o noivo tinha acabado de mandar mensagem dizendo que não vinha, que eu não ia fingir que estava tudo bem e que eu entendia completamente se as pessoas quisessem ir embora. Houve aquele minuto longo e terrível, onde ninguém se mexeu, e então a família inteira do meu ex se levantou e saiu junta, seguida por um bando de outros convidados que claramente não queriam participar do que estava prestes a acontecer. As pessoas que ficaram fizeram isso de propósito, não porque estavam presas. E esse detalhe ainda importa para mim mais do que qualquer uma das fotos daquele dia. Quando as portas da sala de cerimônia se abriram, eu senti o ar mudar conforme todos se viravam para me olhar. A música que estava tocando não combinava mais com o clima, mas ninguém tinha tido tempo de mudar. Então lá estava eu, caminhando em direção à frente com o meu quase marido agora de repente parceiro parado onde o noivo deveria estar. Os olhos dos meus pais me atingiram como lasers. A boca da minha mãe apertada em uma linha reta, meu pai sussurrando algo que fez os olhos dela se arregalarem. E no lado esquerdo, onde a família do meu ex estava antes, havia um bloco de cadeiras vazias que parecia mais barulhento do que qualquer grito. Peguei o microfone do pedestal antes que qualquer outra pessoa pudesse falar e senti o peso da sala pousar nos meus ombros. Eu disse a todos, em uma voz que tremeu no início, mas depois ficou mais firme, que o noivo tinha me enviado uma mensagem alguns minutos antes dizendo que não vinha. Eu não li em voz alta, em parte porque não ia dar a ele tanto poder, e em parte porque não confiava em mim mesma para não engasgar com as palavras. Eu disse que não ia pedir a todos para irem para casa, que a comida estava paga, a música estava pronta, as pessoas tinham tirado folga do trabalho e viajado, e eu me recusava a deixar a covardia de uma pessoa estragar a noite inteira. Então eu disse a eles que o homem parado na frente comigo tinha escolhido se apresentar, que íamos ter uma cerimônia simbólica em vez de uma legal, uma promessa entre duas pessoas de se apoiarem através de qualquer furacão ridículo que essa decisão causasse. Eu conseguia ouvir suspiros e sussurros e aquele tipo de zumbido baixo que você ouve quando as pessoas sentem cheiro de fofoca. Alguém da multidão que ficou gritou que aquilo tinha que ser algum tipo de golpe, que eu devia ter planejado tudo desde o início. Algumas outras vozes se juntaram com acusações semelhantes, mas foram rapidamente abafadas por pessoas mandando calar a boca, dizendo para nos deixarem falar. O amigo que tinha aceitado realizar a cerimônia limpou a garganta e, após um sussurro rápido meu, explicou que o que estávamos prestes a fazer não tinha poder legal imediato, que nada estava sendo registrado naquele dia, que era essencialmente um compromisso público, não um casamento no sentido técnico. Isso acalmou algumas pessoas, mas enfureceu outras ainda mais, porque de alguma forma a falta de papelada legal fazia parecer mais dramático, como se estivéssemos encenando nosso desastre emocional para o entretenimento delas. Eu via alguns convidados assentindo em apoio, outros balançando a cabeça em descrença. Algumas pessoas realmente se levantaram e saíram antes mesmo de começarmos, resmungando coisas que soavam muito como as palavras louca e desesperada. Fizemos os ritos da cerimônia com essa mistura estranha de sinceridade e consciência surreal. Quando chegou a hora de dizer algo como votos, eu não falei sobre para sempre, ou destino, ou almas gêmeas. Falei sobre escolher não desaparecer só porque outra pessoa decidiu que eu era descartável. Eu disse que ele me viu no meu ponto mais baixo neste exato momento, e ainda assim escolheu ficar ao meu lado, e isso contava mais do que promessas feitas em tempos confortáveis. Ele falou também, voz baixa e um pouco rouca, admitindo que foi um covarde por muito tempo, assistindo de fora enquanto meu ex transformava nosso relacionamento em algum tipo de plano financeiro, e que ele estava cansado de ficar calado, mesmo que se apresentar o fizesse parecer o vilão nas histórias de algumas pessoas. No momento em que fizemos a troca simbólica de alianças, a sala tinha se dividido em 3 grupos. Havia as pessoas batendo palmas e limpando os olhos, claramente as que amavam um drama, mas também se importavam genuinamente comigo.
Depois, havia as que encaravam com rostos tensos e julgadores, escrevendo mentalmente sua própria versão dos fatos para recontar mais tarde. Finalmente, havia as cadeiras vazias daqueles que tinham ido embora, o que honestamente doeu mais do que eu esperava. Porque cada assento vazio era outra pessoa escolhendo a ausência do meu ex em vez da minha tentativa de salvar alguma dignidade. A recepção que se seguiu pareceu caminhar por um campo minado de salto alto. Cada mesa tinha uma vibração diferente. Algumas pessoas me abraçavam e sussurravam que eu era corajosa, que eu estava fazendo o que elas nunca teriam coragem de fazer. Outras me puxavam de lado e sugeriam que eu deveria ter apenas cancelado, ido para casa, lambido minhas feridas em particular, em vez de arrastar todo mundo para esse final alternativo distorcido. Meus pais se revezavam me abordando com sorrisos forçados, perguntando se eu tinha certeza, se eu tinha perdido o juízo, se aquilo era sobre amor ou sobre o dinheiro já gasto. Eu via minha mãe calculando como aquilo soaria quando contasse às amigas, como ela poderia distorcer para ser a vítima do meu caos, em vez de um dos motivos pelos quais eu precisava tanto provar que não desmoronaria. Meu novo parceiro da noite, que acho que tecnicamente se tornou meu namorado naquele momento, embora o rótulo parecesse pequeno demais para o que tínhamos acabado de fazer, ficou por perto, mas manteve essa distância inquieta, como se ainda estivesse se perguntando se tinha acabado de cometer o maior erro da sua vida. Dançamos uma vez, desajeitadamente, porque as pessoas esperavam, e eu sentia ele tensionar sempre que flagrávamos o celular de alguém apontado para nós. Ele continuava dizendo que ainda podíamos voltar atrás no lado legal, que nada estava registrado, que se eu acordasse amanhã e decidisse que tudo aquilo foi uma reação ao luto, poderíamos resetar para a amizade, ou qualquer versão de amizade que sobra depois de trocar votos na frente das famílias. Em algum momento muito mais tarde, quando a maioria dos parentes mais velhos já tinha ido para casa e eram principalmente amigos mais jovens que ficavam no bar, ele me puxou para uma das salas laterais menores com uma expressão no rosto que me dizia que ele estava segurando algo a noite toda. Ele pegou o celular, rolou um pouco e depois me entregou como alguém passando um fósforo aceso. Na tela havia capturas de tela de mensagens, algumas com meu ex, algumas em grupos, algumas de madrugadas quando eles estavam falando de mim sem perceber que estavam deixando um rastro de papel. Li frases sobre aguentar 2 anos para poder garantir um acordo sólido, piadas sobre casar com uma conta poupança ambulante, comentários sobre como a ex dele, a musicista que sempre precisava de ajuda, era quem o fazia se sentir vivo, enquanto eu garantiria que as contas fossem pagas. Meu estômago revirou tão forte que pensei que fosse vomitar ali mesmo. Ele explicou que tinha começado a salvar aquelas mensagens meses antes, quando percebeu que meu ex não estava apenas desabafando, mas na verdade traçando um plano, falando sobre manipular acordos pré-nupciais, sobre garantir que certos bens ficassem no nome dele, enquanto outros seriam conjuntos, mencionando dívidas das quais eu não sabia nada. Ele admitiu que não salvou tudo porque parecia errado bisbilhotar, mas as partes que guardou foram as que fizeram sua pele arrepiar. Ele tentou, do seu jeito, me avisar fazendo perguntas e comentários, mas toda vez que ele chegava perto, eu o cortava, acusando-o de ter ciúmes ou ser paranoico. Acabamos na suíte do hotel que deveria ser a minha noite de núpcias. Sentados na beira da cama, olhando para as pétalas de rosa perfeitamente arrumadas como se pertencessem à vida de outra pessoa. Ele perguntou se eu queria que ele apagasse as mensagens para eu não ter que vê-las de novo, mas eu disse para ele enviá-las para mim. Eu queria as provas, não para postar publicamente. Pelo menos não ainda, mas porque eu precisava saber que não estava louca por sentir o que estava sentindo. Meu celular vibrou repetidamente conforme as capturas de tela chegavam. No meio delas, mensagens do meu ex começaram a aparecer de novo de um número diferente. Parágrafos longos sobre pânico, sobre pressão familiar, sobre como ele tinha cometido um erro e queria conversar. Não respondi naquela noite. Assisti as notificações se acumularem e depois virei meu celular para baixo na mesa de cabeceira. Conversamos até o amanhecer, sobre quem éramos fora do meu ex, sobre como chegamos aqui, sobre se algo real poderia crescer dessa bagunça, ou se estávamos apenas unidos pelo trauma. Admiti que parte de mim estava usando ele como um escudo contra a humilhação, e ele admitiu que parte dele estava me usando como prova de que ele não era tão passivo quanto sempre fora. Não foi romântico nem fofo, foi honesto de um jeito que assustou nós dois. Em algum momento, exausta e ainda no meu vestido, dormi com a cabeça no ombro dele, e o gosto de bolo e amargura ainda na boca. Na manhã seguinte, a cerimonialista bateu na porta com um sorriso profissional tenso,
perguntando sobre horários de check-out e decorações restantes e como queríamos lidar com o bolo que mal tinha sido tocado. Parecia absurdo falar sobre centros de mesa e reembolsos de depósito quando meu status de relacionamento inteiro tinha virado do avesso em menos de um dia. Meu novo parceiro e eu nos olhamos do outro lado da sala, ambos com aquela cara de choque que você fica depois de um acidente de carro, e nós dois começamos a rir de novo. O tipo de risada que soa suspeitamente perto de choro. Decidimos ainda fazer a viagem de lua de mel, o que eu sei que soa loucura, mas as passagens e o hotel já estavam pagos com um empréstimo que tinha o meu nome. Cancelar tudo não colocaria magicamente o dinheiro de volta na minha conta, e a ideia de ficar em casa atendendo ligações de parentes e vizinhos perguntando o que aconteceu me deixava fisicamente doente. Meus pais ficaram furiosos, claro. Minha mãe ligou para dizer que era inapropriado fazer a viagem com outra pessoa, que eu estava desrespeitando a seriedade do que tinha acontecido. Eu a lembrei calmamente que o homem que desrespeitou a seriedade da coisa foi o que fugiu da cidade depois de me mandar uma mensagem, não o que ficou e enfrentou as consequências bem ao meu lado. No voo, passei a maior parte do tempo olhando pela janela e fingindo que éramos apenas duas pessoas aleatórias indo de férias, em vez de seja lá o que tivéssemos nos tornado. Ele ficava me checando, perguntando se eu estava comendo o suficiente, se eu me sentia bem, se eu queria conversar, ou apenas sentar em silêncio. Acabamos em algum lugar entre a conversa e o silêncio, narrando pequenas coisas idiotas como o quão estranho parecia ainda estar usando nossas pulseiras da recepção e como meu cabelo ainda cheirava a spray de cabelo e estresse. Havia momentos em que nós dois ficávamos quietos e eu sentia a pesada pergunta não dita pairando entre nós. O que seremos depois que esta viagem terminar e a vida real vier desabando de volta? A semana fora não foi nenhum reset mágico. Discutimos mais do que eu esperava, principalmente sobre como nossa história apareceria para o mundo lá fora. Ele estava convencido de que precisávamos oficializar nosso relacionamento rapidamente, não apenas emocionalmente, mas legalmente, para mostrar que estávamos falando sério e não éramos apenas um escândalo passageiro. Ele continuava dizendo que o compromisso real ajudaria a estabilizar tudo, especialmente se meu ex decidisse escalar o drama. Eu bati o pé, lembrando a ele que meu plano original era casar com alguém que planejava casualmente me usar por dinheiro, e eu não ia tomar outra decisão legal gigante só para provar um ponto em um aplicativo de rede social. No intervalo dessas conversas, passamos pela bagunça prática que meu ex tinha deixado. Sentados no quarto do hotel em uma tarde, ele pegou mais alguns extratos bancários e mensagens que tinha printado, me mostrando transferências que foram feitas da conta conjunta que meu ex me convenceu a abrir meses antes para que pudéssemos praticar o gerenciamento de dinheiro juntos como uma equipe. Havia saques que pareciam pagamentos de aluguel, transferências marcadas como empréstimos e algumas compras caras que definitivamente nunca apareceram no nosso apartamento. Meu estômago revirou quando reconheci o tempo batendo com as postagens de crise que a ex dele costumava fazer no perfil dela sobre quase ser despejada e precisar de ajuda. Eu mesma loguei na conta e revisei os extratos, sentindo meu peito apertar mais a cada linha. Estava ali, claro como o dia, quantias de dinheiro saindo da conta, às vezes pouco antes de ele me dizer que não podia cobrir a parte dele das contas de luz e água naquele mês. Ele estava bancando a vida de outra pessoa com as minhas economias, e depois me deixando pensar que eu era instável por me preocupar com nossas finanças. Foi como encontrar uma segunda traição aninhada perfeitamente dentro da primeira. Eu chorei então, soluços feios que tentei abafar em um travesseiro para que os hóspedes nos quartos vizinhos não ouvissem, e ele sentou ao meu lado com esse olhar desamparado como se quisesse consertar, mas soubesse que não podia. Tomamos uma decisão ao final daquela semana que pareceu responsável e insatisfatória ao mesmo tempo. Não íamos assinar nenhuma papelada legal ainda. Nada de cartório, nada de licença, nada de mudanças de nome. Voltaríamos para casa como o que quer que fôssemos. Algo entre melhores amigos e parceiros. E veríamos se algo estável poderia ser construído uma vez que a poeira baixasse. Era estranho tomar uma decisão tão adulta enquanto ainda dividia uma cama de hotel com alguém que sabia o que meu ex tinha falado de mim pelas minhas costas. Mas acho que, no fundo, nós dois sabíamos que, se nos apressássemos em um casamento legal por medo e orgulho, acabaríamos nos ressentindo. E eu estava exausta de estar ligada a homens através do ressentimento. De volta para casa, a realidade bateu mais rápido que o fuso horário. Eu não podia ficar no apartamento que tínhamos dividido. Muitas lembranças. A energia dele ainda pairando em cada canto. Meu novo parceiro e eu encontramos um lugar menor do outro lado da cidade. Um quarto para nós e espaço para um berçário.
Mudar daquele apartamento antigo pareceu trocar de pele. Meu ex, que aparentemente tinha passado aquela semana me mandando paredes e mais paredes de texto, mudou de tática quando não respondi. As mensagens ficaram mais curtas e agressivas. Depois se transformaram em postagens indiretas nas redes sociais dele, status vagos sobre traição e lealdade, e como algumas pessoas revelam quem realmente são quando o dinheiro está na mesa. Amigos em comum começaram a me mandar prints, perguntando o que estava acontecendo, se era verdade que eu tinha fugido com o melhor amigo dele, se ele realmente nunca tinha mandado aquela mensagem e eu tinha inventado para justificar algum tipo de caso. Finalmente aceitei encontrá-lo uma vez, em uma cafeteria que costumávamos ir todo domingo. Escolhi aquele lugar de propósito porque era público, porque os funcionários nos conheciam, porque eu precisava da segurança de um território neutro. Cheguei cedo, pedi uma bebida que mal toquei e esperei com meus prints impressos em uma pasta dentro da minha bolsa. Quando ele entrou, meu corpo ficou tenso de um jeito automático, como uma memória muscular de se inclinar para um beijo, embora aquilo obviamente não estivesse acontecendo. Vê-lo pessoalmente depois de tudo quase quebrou minha determinação, porque ele parecia exatamente o mesmo, o que parecia obsceno. Ele não parecia um vilão ou um gênio do crime. Apenas parecia um homem cansado em uma camisa bonita que não tinha ideia de quanto dano tinha causado. Ele começou a falar antes mesmo de sentar, despejando desculpas sobre ataques de pânico e medo de última hora, e como tinha se sentido sufocado pelas expectativas de um casamento em vez da ideia de estar comigo. Ele disse que o terapeuta dele, que eu não sabia que ele tinha dito que ele precisava ser honesto consigo mesmo sobre não estar pronto, e que ele pensou que cancelar no último minuto doeria menos do que ir adiante e se divorciar depois. Ouvi sem interromper por mais tempo do que achei que conseguiria, deixando-o cavar seu próprio buraco cada vez mais fundo a cada palavra. Então, deslizei a pasta pela mesa e disse a ele para ler. Observar o rosto dele enquanto ele via as mensagens e extratos bancários foi como ver uma máscara rachar. Ele tentou fingir que não era nada no início, dizendo que era humor ácido, que homens desabafam entre si de formas grosseiras que não querem dizer, que ele nunca teria realmente levado adiante nenhum esquema. Quando apontei os dias exatos em que o dinheiro saiu da conta, as datas que batiam com as crises públicas da ex dele, os presentes e contas e pagamentos de dívidas que coincidiam com as próprias palavras dele, a voz dele começou a tremer. Ele tentou segurar minha mão e eu a puxei, não de um jeito dramático de tapa de filme, mas nesse movimento pequeno e exausto que dizia que eu finalmente tinha terminado de ser manipulada. Eu disse a ele que buscaria todas as opções legais que tivesse para recuperar pelo menos parte do que ele tinha tirado, que já tinha falado com um advogado, que os prints e extratos estavam salvos em vários lugares. Eu disse que não me importava se ele pedisse desculpas, se alegasse problemas de saúde mental, se culpasse sua criação ou seu estresse. Nada disso mudava o fato de que ele tinha me transformado em uma estratégia de investimento. Ele me acusou de armar para ele por guardar as mensagens. E eu ri. Ri de verdade. Porque a ironia dele gritando sobre privacidade depois de usar todo o nosso relacionamento como arma financeira era demais. Sair daquela cafeteria pareceu sair de um tribunal depois de testemunhar. Não me senti triunfante nem vingada. Me senti esgotada. Como se meus ossos estivessem pesados e minha pele não servisse direito. Paguei pelas 2 bebidas ao sair. Não porque quisesse ser gentil, mas porque queria o simbolismo. Eu me recusava a deixá-lo inventar alguma história sobre como eu o deixei na mão com a conta, literal ou metaforicamente. Quando saí, fiquei sentada no meu carro por um longo tempo, com o ar-condicionado ligado, encarando meu reflexo no vidro e mal reconhecendo a mulher que olhava de volta. Se a história terminasse ali, teria sido bagunçada, mais simples. Mas meu ex não sabia deixar nada em paz. Em poucos dias, houve mais postagens no perfil dele. Mais acusações vagas sobre traição e humilhação e pessoas que se importam mais com as aparências do que com a saúde mental. Então veio o vídeo. Uma amiga me mandou, me avisando antes de eu abrir que eu provavelmente deveria estar sentada. No vídeo, ele falou por quase 1 hora, contando sua versão dos fatos nesse tom calmo e lúgubre que o fazia parecer o herói ferido de algum filme independente. Ele me pintou como controladora, obcecada por aparências e dinheiro. Insinuou que eu o tinha abusado emocionalmente ao pressionar pelo casamento. Sugeriu que meu novo relacionamento tinha começado muito antes daquele dia. Ele nunca mencionou a mensagem de texto. Ele passou por cima dos detalhes financeiros chamando-os de assuntos privados exagerados. E mal reconheceu o planejamento de qualquer esquema, alegando que amigos dizem coisas idiotas uns aos outros quando estão estressados. A seção de comentários era uma zona de guerra.
Algumas pessoas o defendiam ferozmente, dizendo que sempre me viram como intensa e materialista, que era óbvio que ele tinha sido pressionado para o casamento. Outros o criticavam. Perguntavam onde estava a prova. Lembravam a todos que cancelar por mensagem era prova suficiente de seu caráter. Meu nome não apareceu na tela, mas todos que nos conheciam sabiam exatamente de quem ele estava falando. No trabalho, as coisas começaram a ficar estranhas de formas que não tinham nada a ver com meu desempenho real. Eu trabalhava como gerente de contas em uma empresa de marketing, e parte do meu trabalho era manter relacionamentos com clientes que queriam confiar na pessoa que cuidava de suas campanhas. Meu ex tentou entrar em contato comigo no trabalho, ligando repetidamente para a linha principal até que alguém o transferiu. Quando me recusei a atender, ele mandou e-mails para o meu endereço de trabalho. Depois começou a mandar mensagens para colegas através de uma rede social profissional, pedindo que eles me convencessem a falar com ele. Era assédio, mas do tipo covarde, por trás das telas. Minha supervisora finalmente me chamou depois que a recepção registrou as chamadas e reclamações por dias seguidos. Ela usou muita linguagem compreensiva, mas a mensagem era simples. A promoção que eu estava para receber seria adiada até que as coisas se acalmassem. Essa frase me deu vontade de gritar, porque nada na minha realidade tinha intenção de se acalmar. Fiz meu primeiro boletim de ocorrência depois desse incidente, com as mãos tremendo enquanto respondia perguntas sobre comportamentos passados e preocupações atuais. O policial foi paciente, mas claramente sobrecarregado, explicando medidas protetivas e papelada e prazos em um tom monótono que me fazia sentir como apenas mais uma pasta de caso em uma gaveta. Levou semanas para conseguir uma medida temporária, e nesse tempo, meu ex continuou rondando as bordas da minha vida como um fantasma que se recusava a perceber que estava morto. No meio disso tudo, meu novo parceiro e eu tivemos nossa primeira briga séria. Ele queria ir com tudo publicamente, soltar todos os prints, desmentir cada mentira no vídeo, arrastar meu ex pela mesma lama em que eu estava me afogando. Eu queria escolher minhas batalhas, manter alguma privacidade, deixar o advogado cuidar dos ângulos legais, enquanto eu tentava segurar o que restava do meu emprego e da minha sanidade. Gritamos, dissemos coisas que soavam como acusações, mesmo quando eram apenas medos, ambos tão esgotados que tudo parecia um ataque. Algumas semanas depois daquela cerimônia simbólica ridícula, porque o universo tem um senso de tempo ferrado, descobri que estava grávida. Eu estava de poucas semanas quando a médica me contou, mas senti como se já estivesse carregando o peso daquilo sem saber. Sentada naquele consultório médico, ouvindo-a falar sobre vitaminas e consultas e controle de estresse, meu cérebro ia e voltava entre empolgação e puro terror. Quando contei a ele naquela noite, ele pareceu que alguém tinha puxado o chão sob seus pés. Ele se recuperou rápido, tentou sorrir, disse que me amava e queria isso comigo, mas eu via o medo nos cantos dos olhos dele. Mal estávamos estáveis como casal, estávamos no meio do que parecia um escândalo público, e agora tinha um bebê na mistura. O instinto dele foi consertar trancando tudo. Ele trouxe o assunto do casamento de novo, desta vez com ainda mais urgência. Ele disse que não queria que nosso filho crescesse em uma história onde as pessoas duvidassem da estrutura da família deles ou sussurrassem sobre prazos. Começou a falar sobre seguro e direitos legais, e segurança daquela forma prática que é tão fácil de confundir com amor. Eu bati o pé de novo, mais forte desta vez, dizendo que me recusava a arrastar uma criança para um compromisso feito por pânico. A briga que se seguiu foi uma das mais feias que já tivemos. Ele me acusou de ser teimosa só para provar que não podia ser controlada. Eu o acusei de querer apagar sua culpa por trair o amigo, transformando nossa bagunça em uma família de conto de fadas. Fomos a um advogado juntos, no entanto. Precisávamos. A bagunça financeira que meu ex deixou não ia se limpar sozinha, e eu queria saber se o dinheiro que ele tinha desviado da nossa conta poderia realmente ser recuperado. A advogada, uma mulher com cara de cansada que claramente já tinha visto mais drama familiar do que qualquer humano deveria, ouviu nossa história sem muita reação visível. Fez perguntas diretas, tomou notas, nos disse o que seria fácil e o que seria um pesadelo. Disse que tínhamos uma boa chance de recuperar pelo menos uma parte do que ele tirou, especialmente com a documentação que tínhamos. Ela também nos avisou que não seria rápido, que precisávamos nos preparar para audiências e atrasos e a reabertura constante de feridas. Como se não bastasse, o vídeo do meu ex continuava circulando. Nunca viralizou de forma massiva, mas no nosso círculo, na nossa cidade, naquelas páginas de fofoca locais que prosperam com a miséria alheia, era como se tivesse. Estranhos que me reconheciam do fundo de fotos antigas me lançavam olhares no mercado,
na academia, no parque. Alguns pareciam solidários, alguns pareciam alegres, alguns pareciam estar tentando adivinhar se a barriguinha de grávida que achavam que viam era dele ou do meu novo parceiro. Tentei ficar fora daquele aplicativo de rede social, mas as pessoas continuavam me mandando prints de qualquer jeito, convencidas de que eu precisava saber quem estava do nosso lado e quem não estava. Em algum momento, percebemos que o silêncio não estava mais funcionando para nós. A advogada nos aconselhou a manter as coisas moderadas, mas também disse que deixar a história dele ser a única versão pública não estava ajudando. Então postamos nossa própria declaração. Foi mais curta, menos dramática, apenas uma foto da mensagem de texto onde ele cancelava e uma legenda breve explicando que ele tinha me deixado por mensagem minutos antes da cerimônia, que o tal melhor amigo tinha entrado na jogada só depois disso, que as questões financeiras existiam e estavam sendo tratadas legalmente. Não atacamos a saúde mental dele, não despejamos cada detalhe doloroso. Apenas oferecemos verdade suficiente para mostrar que a versão dele era, no mínimo, seletiva. A reação foi exatamente o que você esperaria. Pessoas que já acreditavam em mim se sentiram vingadas. Pessoas que o idolatravam me acusaram de forjar o print, de alterar os horários, de ser manipuladora o suficiente para armar para ele. Uma boa parte das pessoas ficou em algum lugar no meio, dando de ombros e decidindo que todos os envolvidos eram problemáticos e, portanto, igualmente culpados. Foi estranhamente libertador perceber que nenhuma quantidade de prova convenceria algumas pessoas. Uma vez que você aceita que uma certa porcentagem da multidão está comprometida em te entender mal, você para de gastar energia tentando conquistá-la. Enquanto isso, o processo legal se movia devagar, como tudo naquele sistema. A medida protetiva finalmente saiu depois de uma série de audiências onde tive que sentar a 3 metros do meu ex, enquanto ele agia como se estivesse perplexo por eu me sentir insegura. O juiz concedeu, e por um breve momento senti que podia respirar sem verificar cada carro que passava pelo meu prédio. Essa paz durou até a noite em que a recepção ligou para dizer que havia um envelope me esperando. Dentro havia uma carta escrita à mão por ele, com várias páginas, pedindo desculpas e se justificando em igual medida, terminando com um pedido de empréstimo porque ele estava sem trabalho e não tinha onde ficar. Não respondi, obviamente. Entreguei a carta para minha advogada como prova de que ele ainda não entendia limites. Emocionalmente, porém, aquilo mexeu comigo mais do que eu queria admitir. Parte de mim ainda lembrava da versão dele que eu amava, o que me trazia sopa quando eu estava doente e ficava acordado até tarde falando de filmes idiotas. Saber que aquela versão e o homem que me transformou em um plano de saída financeira eram a mesma pessoa fazia meu cérebro parecer estática. Cerca de 2 meses depois, minha melhor amiga me ligou com uma voz que parecia que ela estava se preparando. Ela me disse que meu ex tinha sido hospitalizado após o que sua família descreveu como um surto. Aparentemente, eles o encontraram no porão deles, meio catatônico, cercado de contas e garrafas vazias, e um laptop aberto em sessões de comentários que ele não deveria estar lendo. Eles o internaram em um programa psiquiátrico. A mãe dele entrou em contato comigo, deixando uma mensagem de voz onde chorava, e me implorava para considerar visitá-lo, dizendo que poderia ajudá-lo a estabilizar, que ele falava de mim sem parar, preso em um loop. Lutei com isso por dias. Meu parceiro, que uma vez quis colocar fogo no celular dele, parecia estranhamente abalado com a notícia também. Ele tinha perdido um amigo nisso, não importa o quão tóxica aquela amizade tivesse se tornado no final. Discutimos muito sobre se ver meu ex seria curativo ou prejudicial. Minha terapeuta, que eu finalmente tinha começado a ver regularmente porque estava cansada de tentar desembaraçar essa bagunça sozinha, me disse que eu precisava decidir com base no que era melhor para a minha saúde mental, não com base em alguma responsabilidade imaginária de dar um fechamento para um homem que tinha explodido minha vida. Consultei minha advogada primeiro e garantimos que a visita fosse organizada de um jeito que não violasse a ordem judicial. No fim, fomos. Não vou fingir que foi nobre. Foi uma mistura de curiosidade, culpa, medo e algum desejo teimoso de olhá-lo nos olhos uma última vez em um ambiente controlado. A clínica era silenciosa e cheirava a antisséptico e café barato. Quando ele entrou na sala de visitas, parecia menor de algum jeito. Não fisicamente, mas energeticamente. Os olhos dele estavam um pouco sem brilho por causa de qualquer medicação que estivesse tomando. Ele sorriu quando me viu, depois congelou quando notou meu parceiro sentado ao meu lado, com a mão apoiada levemente no meu joelho. Meu ex começou a pedir desculpas quase imediatamente. Falou sobre traumas de infância, sobre pressão, sobre se sentir preso, sobre se odiar pelo jeito que lidou com as coisas.
Disse que tinha vergonha do vídeo, que estava em um momento ruim e explodiu, que se arrependia de transformar estranhos em juízes da nossa vida privada. Ele chorou. Não foi um choro bonito. Foi bagunçado e difícil de assistir. Por um segundo, meu coração tentou amolecer, porque a empatia é uma coisa teimosa. Mas então ele começou a envolver seus pedidos de desculpas em pequenas farpas, dizendo que nunca teria surtado daquele jeito se eu não tivesse insistido tanto no casamento, se eu não tivesse focado em cada detalhe, se o amigo dele não tivesse se aproveitado da situação. Ali foi o meu limite. Percebi naquele momento que ele ainda se via como a principal vítima da história. Sim, ele estava sofrendo. Sim, ele estava claramente doente. Mas enterrada em cada desculpa havia uma acusação escondida de que alguém tinha empurrado o primeiro dominó. Eu disse a ele que esperava que ele recebesse a ajuda de que precisava, que não lhe desejava mal, mas que qualquer conexão que tivéssemos tinha acabado, não apenas romanticamente, mas em qualquer forma possível. Então me levantei e saí, meu parceiro me seguindo em silêncio. No estacionamento, ficamos ali parados por um longo momento, encarando o prédio, sentindo o peso de 10 anos de vidas entrelaçadas finalmente afrouxar um pouco. A vida não se tornou magicamente pacífica depois disso, mas o drama começou a mudar de eventos explosivos para reparos lentos e cansativos. O caso civil sobre o dinheiro avançou aos trancos e barrancos. Houve audiências e atrasos e mais papelada do que achei possível para o que parecia um conceito simples. Ele pegou meu dinheiro, eu queria de volta. Meu emprego estabilizou um pouco. Alguns clientes caíram fora quando a fofoca estava no auge, mas outros ficaram, ou porque não se importavam, ou porque tinham suas próprias vidas bagunçadas, e reconheciam um desastre humano quando viam um. Trabalhei duro, não apenas para ser boa no meu trabalho, mas para ser profissionalmente chata, para que eventualmente meu nome no escritório fosse associado mais a entregas confiáveis do que a histórias dramáticas. Em casa, tentamos construir algo parecido com uma rotina normal. A gravidez forçou uma espécie de disciplina no nosso caos. Havia consultas médicas e orçamento e conversas sobre cuidados com o bebê em vez de apenas sobre advogados e boatos. Ainda brigávamos, às vezes alto, às vezes sobre feridas antigas que se recusavam a morrer. Ele lutava com a culpa sobre seu papel em tudo aquilo, preocupado que nosso filho crescesse ouvindo que o pai uma vez foi o melhor amigo do homem que machucou sua mãe. Eu lutava com a confiança, me perguntando se eu era capaz de escolher parceiros que não me vissem secretamente como uma escada ou um escudo. Cerca de 7 meses depois daquela cerimônia simbólica ridícula, finalmente nos casamos legalmente, e a essa altura eu estava com uns 7 meses de gravidez. Não aconteceu em algum grande gesto romântico. Estávamos no cartório lidando com papelada para seguro, documentos parentais e coisas de pré-registro para o hospital, e em algum momento nos olhamos e percebemos que, emocionalmente, já tínhamos escolhido um ao outro de todas as formas que importavam. A parte legal era apenas o acompanhamento. Ficamos em uma salinha sem graça com um funcionário entediado. Dissemos os votos mais simples imagináveis, assinamos nossos nomes e saímos casados de um jeito que parecia estranhamente mais sólido do que a performance elaborada jamais prometeu ser. Nossa filha nasceu cerca de 2 meses depois de assinarmos aqueles papéis. Um pouco antes do esperado, após algumas semanas estressantes, onde minha pressão arterial se recusou a se comportar. O parto foi longo e bagunçado, e absolutamente nada parecido com a cena cinematográfica que as pessoas gostam de postar. Quando ela finalmente saiu, minúscula, mas barulhenta, algo no meu peito mudou de novo. Segurando ela, me senti mais frágil e mais pé no chão do que em anos. Meu ex mandou uma mensagem curta através da advogada depois de ouvir a notícia, apenas uma frase nos parabenizando e desejando saúde ao bebê. Foi a primeira comunicação dele que não tentou reescrever a história ou apelar para a culpa. E honestamente, isso foi um alívio. O caso civil eventualmente terminou em um acordo. Ele concordou em pagar $12.000 em 3 anos, o que era aproximadamente metade do que ele tinha tirado da nossa conta conjunta. Depois dos honorários advocatícios e impostos, e o que quer que o sistema tenha decidido que precisava, o valor que realmente vimos foi quase simbólico. Por um tempo, isso me enfureceu. Eu queria o dinheiro, obviamente, mas também queria que o princípio da coisa parecesse maior. Com o tempo, percebi que o que importava mais era o reconhecimento oficial de que ele tinha feito algo errado, algo que exigia reparação. Era uma linha em um documento que dizia que eu não tinha imaginado a coisa toda. 3 anos depois que nossa filha nasceu, ela estava correndo em um parque em uma tarde ensolarada quando ouvi uma voz muito familiar dizer meu nome. Eu me virei, e lá estava ele, sentado em um banco,
parecendo desgastado, mas mais firme de algum jeito. Ele se levantou, mãos visíveis e vazias, como se quisesse mostrar que não tinha intenção de causar problemas. Meu marido, porque ainda parece estranho às vezes usar essa palavra sobre o homem que uma vez ficou no altar como um substituto, aproximou-se de mim instintivamente. Não agressivo, mas claramente protetor. Meu ex nos disse que tinha voltado para a cidade alguns meses antes para um emprego em um pequeno escritório de contabilidade. Perguntei se a família dele sabia que ele estava de volta. Ele balançou a cabeça e disse que eles mal se falavam mais, que o culpavam pelo constrangimento, as internações hospitalares e a bagunça financeira. A mãe dele tinha lhe enviado um cartão depois que ele saiu do programa, mas foi só isso. Ele disse que ainda estava em terapia, ainda tomando medicação, ainda resolvendo sua bagunça. Olhou para nossa filha, que tinha se aproximado porque é isso que crianças pequenas fazem, e o rosto dele suavizou de um jeito que era complicado de assistir. Disse que ela era linda, depois se corrigiu rapidamente e disse que esperava não estar passando dos limites. Não pediu para segurá-la nem por fotos, nem nada assim. Apenas assentiu e disse que finalmente entendia o que tinha jogado fora. Não apenas um relacionamento, mas uma vida inteira possível. Conversamos por uns 5 minutos. Foi civilizado, estranho, cheio de pequenos silêncios. Quando ele foi embora, não senti a onda de raiva ou o aperto doloroso de nostalgia que eu esperava. Senti principalmente cansaço e, estranhamente, indiferença. Foi como se meu cérebro finalmente o tivesse arquivado em passado, em vez de mantê-lo na pasta de ameaças ativas. Mais tarde naquela noite, deitada na cama com meu marido roncando baixinho ao meu lado e a babá eletrônica da nossa filha zumbindo silenciosamente na mesa de cabeceira, percebi que a indiferença era a coisa mais próxima da paz que eu provavelmente conseguiria daquela situação. O que quase ninguém pergunta é sobre a parte do meio, os anos que pareciam chatos, mas que não foram nem um pouco chatos. O período de tempo onde tivemos que transformar essa história de origem selvagem em algo que funcionasse em uma noite de terça-feira qualquer, quando o lixo precisava ser tirado e o bebê não dormia. Depois que o acordo foi assinado e os e-mails legais pararam aos poucos, houve esse silêncio estranho que não pareceu pacífico de início. Parecia quando um eletrodoméstico barulhento finalmente desliga e você percebe que seus ouvidos ainda estão zumbindo. Fiquei esperando outra mensagem, outra postagem, outra reviravolta, porque meu sistema nervoso tinha se acostumado tanto com alertas constantes que dias normais quase pareciam errados. Havia manhãs em que eu acordava já me preparando para o impacto, apenas para perceber que a única coisa na minha agenda era uma reunião de equipe e um check-up pré-natal. E eu não sabia bem o que fazer com esse tipo de calma. Meu relacionamento com meus pais também não se transformou magicamente. Por muito tempo, minha mãe contou a história de um jeito que a fazia parecer a mãe sofredora de uma filha imprudente, que aparentemente colecionava escândalos, do jeito que outras pessoas colecionam canecas. Ela dizia às pessoas que eu tinha passado por muita coisa, que meu coração era grande demais, que eu era impulsiva, e ela de alguma forma sempre esquecia de mencionar que o homem que me abandonou também tinha esvaziado minhas economias enquanto ela continuava perguntando se eu realmente precisava de terapia ou se estava apenas cansada. No início, tentei corrigi-la toda vez, intervir e dar a versão factual, mas isso transformava cada reunião familiar em um debate. Eventualmente, parei de discutir e apenas limitei o público. Se alguém realmente queria saber o que tinha acontecido, eu mesma contava tomando um café, sem a narração dela por cima. Houve também as pequenas vitórias sem glamour que não coloco na manchete quando conto a história, como a primeira vez que meu marido e eu passamos por uma briga grande sem ameaçar ir embora, ou a primeira vez que pagamos uma conta de uma conta poupança que não estava ligada de forma alguma ao meu ex. Fomos à terapia, separadamente e juntos. Não porque estivéssemos prestes a terminar toda semana, mas porque ambos sabíamos que nossa fundação tinha sido construída em meio a uma tempestade. A terapeuta nos fez falar sobre coisas que estávamos evitando, como o fato de que o dia em que ele disse sim no altar foi também o dia em que ele finalmente parou de evitar seus próprios sentimentos, e que isso veio com uma culpa que ele não sabia onde colocar. Ela cutucou meu hábito de me preparar para o abandono mesmo quando ele estava apenas atrasado, e o hábito dele de compensar demais com grandes gestos sempre que se sentia minimamente como o vilão. O trabalho mudou também. Depois de um tempo, percebi que, não importa o quão competente eu fosse, sempre haveria colegas naquela primeira empresa que secretamente me veriam como a problemática. A mulher do vídeo de casamento e do drama do ex. Não era nem malícia na maioria das vezes. Apenas mais um rótulo colado ao meu nome.
Então comecei discretamente a enviar currículos. Não de um jeito frenético, mas daquele jeito lento e constante de quando você está pronta para um novo capítulo. Quando finalmente mudei para uma empresa diferente, uma onde quase ninguém conhecia minha história pessoal, pareceu entrar em uma sala sem um holofote nas minhas costas. Em um ano na nova empresa, cheguei a gerente de contas sênior, uma posição equivalente à promoção que eu tinha perdido na minha antiga empresa. Desta vez, meu avanço foi baseado apenas no meu trabalho, não na percepção de ninguém sobre o meu drama pessoal. Eu ainda contei o básico para o meu novo gerente porque não queria esconder completamente. Mas foi diferente contar a história como um contexto passado, em vez de como o último episódio da minha vida atual. Nossa filha cresceu de um pacotinho minúsculo no berço do hospital para essa pessoinha barulhenta e cheia de opinião que não tem ideia de quão complicada é a sua história de origem. Para ela, o mundo é simples. Ela sabe que os pais se conheceram em um casamento e que houve uma confusão com o plano original, que é o único jeito que conseguimos fazer parecer engraçado em vez de trágico quando ela pergunta por que tem fotos do pai dela no álbum de casamento, embora os adultos continuem brincando sobre um noivo desaparecido. Ela ama a foto de mim no vestidão rodando ela na nossa salinha muitos meses depois, mais do que qualquer foto da recepção real. Quando ela corre pela casa usando uma toalha como capa, gritando que está salvando o dia, às vezes tenho que engolir uma risada estranha, porque parte de mim ainda quer argumentar que o que eu fiz naquela época não foi exatamente salvar o dia, mesmo que as pessoas contem assim agora. Acabamos fazendo uma pequena renovação de votos mais tarde, quando a poeira realmente baixou e a vida se transformou em algo que parecia quase normal por fora. Não foi nenhuma produção grandiosa, apenas uma cerimônia simples em um quintal com um arco alugado e uma playlist feita em um aplicativo de música aleatório. Apenas as pessoas que realmente estiveram ao nosso lado no pior momento foram convidadas. Minha melhor amiga, a que viu a mensagem no dia do meu casamento com os próprios olhos, fez um brinde que foi metade piada e metade carta de amor. Ela falou sobre como às vezes as pessoas rasgam o roteiro porque cansam de ser escritas como o personagem secundário da própria vida. E eu pude sentir minha mãe se encolher fisicamente quando percebeu que aquela frase era um alvo na sua narrativa favorita. A renovação de votos não foi sobre reescrever a história ou fingir que o caos original não tinha acontecido. Foi mais como dizer: ok, fizemos essa coisa selvagem por todos os motivos errados e alguns certos. E em vez de fingir que foi um conto de fadas, vamos assumir o quão bagunçado foi e ainda assim escolher um ao outro em uma terça-feira comum, sem público e sem drama. Nossa filha caminhou muito seriamente pelo corredor improvisado, segurando uma almofadinha com 2 anéis simples, levando o trabalho tão a sério que mandou meu primo calar a boca por estar sussurrando. Meu ex não estava nem perto naquele dia, nem em pessoa e nem como assunto. E essa ausência finalmente pareceu um fato neutro em vez de uma lacuna cortante. De vez em quando, algum conhecido distante traz à tona o vídeo antigo ou os prints como se estivessem referenciando um episódio de uma série que estrelei brevemente. Eles dizem algo como: eu lembro quando tudo aquilo aconteceu, você foi tão forte, e eu tenho que resistir à vontade de corrigi-los e dizer que força não é bem a palavra para o que eu fui. Eu estava encurralada, com raiva, de coração partido, teimosa, e sim, talvez um pouco corajosa. Mas não pareceu um momento heróico. Pareceu um momento muito humano. A força real, se houve alguma, apareceu depois, nos meses onde não havia câmeras nem páginas de fofoca, apenas contas e choro e conversas desconfortáveis sobre confiança e orgulho. Às vezes, tarde da noite, quando a casa está finalmente quieta e estou sentada à mesa da cozinha com uma bebida morna, ainda repasso certas cenas na minha cabeça e me pergunto quão diferente tudo seria se eu tivesse feito uma pequena escolha diferente. Se eu tivesse cancelado o casamento educadamente e ido para casa. Se eu tivesse ouvido meu marido quando ele tentou me avisar meses antes e realmente olhado para os números. Se eu tivesse ficado solteira por um tempo em vez de entrar direto em outro relacionamento sob o holofote mais brilhante imaginável. Existem versões da minha vida onde evito parte da dor, onde mantenho minha reputação mais limpa, onde menos pessoas se sentem no direito de ter uma opinião sobre minhas escolhas. Também existem versões onde fico com um homem que discretamente me vê como uma linha de crédito em vez de uma parceira. Nenhuma dessas vidas hipotéticas vem com a garantia de menos sofrimento. Elas apenas vêm com manchetes diferentes. O engraçado é que quanto mais o tempo passa, menos sinto necessidade de defender cada detalhe. No início, eu queria que todos entendessem exatamente por que fiz o que fiz. Que vissem cada mensagem e extrato e papel do tribunal.
que pesassem os fatos e declarassem um veredito. Agora, eu só quero que minha pequena família continue intacta e razoavelmente saudável. Ainda me pego explicando às vezes, especialmente quando um amigo novo finalmente pergunta por que minhas fotos de casamento parecem um pouco estranhas se olharem por tempo suficiente. Mas não parece mais que estou em um julgamento. Parece mais que estou descrevendo uma tempestade estranha que passou pela minha vida por um longo período e depois eventualmente seguiu em frente. Anos depois, quando as pessoas ouvem a versão resumida da minha história, elas tendem a focar na reviravolta do dia do casamento, como se esse fosse o enredo principal. Elas amam a parte em que caminhei pelo corredor com outra pessoa, onde me recusei a ser humilhada publicamente, onde transformei o caos em algum movimento metade romântico, metade desequilibrado. Elas nem sempre querem ouvir sobre os meses de papelada legal, as noites de ansiedade, as brigas, as sessões de terapia, os eventos escolares constrangedores, onde ainda ocasionalmente flagro alguém sussurrando sobre aquele casamento. Elas querem a manchete, não as notas de rodapé. Mas quando sento no meu sofá à noite e penso em tudo, são as notas de rodapé que parecem mais reais. O jeito que minha melhor amiga ficou mesmo quando discordava das minhas decisões, mas sabia que eu precisava de alguém ao meu lado. O jeito que meus pais, por mais julgadores que tenham sido no início, acabaram cuidando da bebê para que pudéssemos ir ao tribunal sem levar uma criança para uma sala de espera. O jeito que meu marido e eu aprendemos a brigar sem transformar um ao outro em inimigos, a pedir desculpas sem ficar contando pontos, a construir algo que não dependia de fingir que nossa história de origem não foi uma completa bagunça. Se você tivesse me dito naquela manhã, quando olhei pela primeira vez para o meu celular e vi aquelas poucas frases cruéis, que este seria o meu destino, eu provavelmente teria rido na sua cara e depois caído no choro. Eu costumava pensar que a estabilidade vinha de fazer todas as escolhas certas na ordem certa. Agora sei que às vezes ela vem de fazer a escolha mais honesta disponível em um momento terrível e depois lidar com as consequências um dia de cada vez. Não me orgulho de cada decisão que tomei, e tenho certeza de que existem pessoas por aí que ainda contam minha história em uma versão onde eu sou a vilã. Tudo bem. Elas não foram as que tiveram que vivê-la. Conto tudo isso não porque ache que alguém deva copiar o que eu fiz, mas porque me recuso a ser reduzida àquela garota que levou um fora por mensagem e ou desabou ou virou um meme. Fui humilhada, sim. Também fui raivosa, impulsiva, teimosa, imprudente e às vezes corajosa de formas que não pareciam bonitas. Eu explodi minha própria vida para evitar ser silenciosamente apagada dela. No fim, consegui algo que se parece suspeitosamente com uma família em meio aos escombros, mas não é uma recompensa ou prova de que fiz tudo certo. É apenas a vida que cresceu de todas aquelas escolhas imperfeitas. E, para o bem ou para o mal, é a minha vida para viver todos os dias,